Chegamos ao último programa dessa temporada tão especial em que falamos sobre o amor e a justiça de Deus. Foi muito especial percorrermos esse tema tão central nas Escrituras, que é o tema do grande conflito, e perceber Deus nos amando sempre, em todo tempo e em todo lugar. Vamos falar hoje sobre a lei de Deus como cumprimento ou como sendo cumprida em amor. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa no último programa dessa temporada tão especial para compartilhar com você as bênçãos desse tema muito importante que é o amor de Deus e a sua justiça. E a nossa gratidão a você, não é, que acompanhou toda essa temporada, esteve conosco, certamente foi abençoado, se emocionou conosco em alguns momentos, aprendeu muito da palavra de Deus e tem uma visão diferente hoje do que significa esse grande conflito entre Cristo e Satanás. A nossa gratidão também aos nossos queridos amigos, companheiros de jornada aqui que estiveram conosco. Eu quero fazer uma gratidão especial a eles. Professora Karina, muito obrigado, viu? Foi muito bom ter sua presença conosco, seus comentários muito inteligentes, muito precisos, abençoaram a nossa conversa, a nossa discussão. Fica aí mais uma vez a nossa palavra de gratidão a você por ter vindo estar conosco aqui. Eu me senti muito alegre e abençoada de estar aqui. Foi muito gostoso conversar com vocês todos, aprender aos pés do Mestre e conversar com vocês aqui também. Foi ótimo. Privilégio meu. Pastor Flávio, que legal ter você com a gente. Olha, foi uma bênção ter a sua presença. Você é um amigo querido, especial, um homem de Deus com muito conhecimento, muitos insights, uma formação muito sólida. E trouxe para a gente muita bênção nesses estudos, viu? Minha gratidão a você por ter aceitado e eu desejo que Deus abençoe muito sua vida e seu ministério. Obrigado. Eu também estou muito grato de estar aqui. Foi um privilégio estar com vocês aqui, estudando a Palavra de Deus. E também me senti muito acolhido aqui na Novo Tempo. Eu comentei com a Karina até, inclusive, que nós fomos tratados muito bem, assim, fiquei surpreso até de como bem fomos tratados aqui. Então, agradeço a toda a equipe da Novo Tempo pelo acolhimento. Amém. Obrigado, vocês merecem mais. E também quero destacar o fato de vocês dois, né? Já mencionei a vocês, né? Um casal de Deus, né? Que serve a Deus juntos e vieram juntos para cá para nos abençoar como família. Agradeço também de forma conjunta a vocês por isso. E também ao pastor Emilson dos Reis. Que alegria, pastor Emilson, passar esses dias com o senhor aqui, foi uma grande honra, foi um aprendizado, eu já disse isso nos bastidores, eu não tive o privilégio de ter sido seu aluno, né? Estudei uma outra instituição, mas eu já conheci o senhor naturalmente e para mim foi assim um supletivo aqui, né? Contigo, ouvi um pouco do resumo das suas aulas, do seu ensino, compactado aí muitos anos como professor de teologia, 31 anos, né? E certamente tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas, mas que para o nosso propósito o que foi dito foi muito especial. A gente cresceu em conhecimento, a gente cresceu na visão espiritual, a gente se emocionou também com as suas emoções diante da palavra de Deus. Isso tudo foi muito, muito útil e especial. Muito obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. Eu acho que abençoei, mas também fui abençoado, né? Eu participei de programas outras vezes, lições, mas faz muito tempo que eu não voltava aqui. E foi para mim muito gratificante conhecer também o casal aqui, ficar mais de perto com eles, né? Nós estamos lá pertinhos, mas eu não conhecia bem ainda. Então agora, nessas gravações, pudemos relacionar melhor. E para mim foi um crescimento também, uma bênção estar com você também aqui. Deus abençoe o estudo dessa lição mais uma vez. Amém. Pastor Emilson, ora para nós, por favor. Sim. Nosso Pai amado, nosso muito obrigado por tantas bênçãos em nossa vida, acima de todas elas, porque Cristo, nosso precioso Salvador e o Senhor da nossa vida. Obrigado também pelas lições já estudadas nesse trimestre, pela bênção que tem sido Tua palavra para nós. E agora nós, mais uma vez, nos reunirmos aqui
para abrirmos a palavra, lermos e aprendermos, que o Teu Espírito se faça presente, e então nos mova para entendermos a palavra e a aplique também em nossa vida. Amém. Abençoa todos aqueles que vão participar conosco, assistindo a esse programa, que igualmente também sejam ricamente abençoados por Jesus. Amém. Amém. Pastor Emilson, o amor é o cumprimento da lei. Essa é uma frase que resume bem a nossa perspectiva em relação à lei, né? A lei de Deus, ela tem sido atacada ao longo de toda a história. Há uma ira de Satanás em relação a esse conteúdo que representa o caráter de Deus. Mas o fato é que a lei de Deus é a expressão de quem Deus é, e Deus é amor. Sim. Então a lei está vinculada com o amor, não é? Nós não podemos guardar a lei sem o amor. E interessante que quando pensamos na lei de Deus, basicamente os 10 mandamentos, alguns imaginam que os mandamentos foram dados ao povo judeu, quando saíram do Egito, no Monte Sinai. Mas isso não é bem verdade. Então a lei aparece no Monte Sinai, ali sendo dada por Deus, em Êxodo 20. Ali aconteceu algo interessante, porque Deus não simplesmente escreveu sua lei. Primeiramente, Deus avisou o povo que iria ter um encontro com eles, que eles se preparassem. E no dia combinado, Deus deu a lei de um modo espetacular. Foi um show para nunca mais esquecer. Então, diz a Bíblia que naquele dia o chão estava tremendo, ficou tudo escuro. Dos sinais saíam raios, relâmpagos, né? E uma voz, um som de buzina que aumentava cada vez mais. E no meio de tudo isto, a voz de Deus diretamente dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Assim Deus foi repetindo, né? Repetindo, repetindo. E Deus fez desse modo assim, que afetasse os sentidos, para que nunca mais esquecesse, para que gravassem mesmo. Eles não tinham, naquela oportunidade, privilégio de ter assim, cada um tem em casa escrito como nós temos aqui. Havia uma lei que Deus escreveu, mas ficou guardada no lugar. Mas eles ouviram aquela lei, né? E é interessante que isso está em Êxodo 20. A Bíblia tem, antes de Êxodo 20, ela tem todo o livro de Gênesis e os 19 capítulos anteriores do Êxodo. E a gente vê nesses capítulos todos a presença da lei de Deus. Por exemplo, qual foi o pecado de Caim? Especialmente. Não matarás. Exatamente, ele matou seu irmão, transgrediu um mandamento, porque já existia, não matarás. O próprio mandamento do sábado, ele já existia, porque 4 capítulos antes de Êxodo 20, Êxodo 16, quando Deus entrega o maná, ali Deus diz que vai provar o seu povo, ver se eles guardam o seu dia. Então, o maná ele caía 6 dias, mas no sábado não caía. E assim foi por 40 anos na travessia do deserto. O maná só deixou de cair quando eles entraram em Canaã, e agora já tinha coisa para comer, plantações e tal, né? Então, por 40 anos, tem maná 6 dias, mas no 7º não tem. Quer dizer, então aí já está o sábado. E além disso, mais para trás aí, na primeira página da Bíblia, nós já temos Deus entregando o sábado para o primeiro homem. Não havia nenhum judeu. Milhares de anos antes de Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus fez o primeiro casal, eles foram feitos por Deus no 6º dia. O primeiro dia inteiro da vida deles foi um sábado. Diz que Deus, então, havia descansado, cessado o trabalho, e Deus colocou uma bênção naquele dia, abençoou, e santificou, quer dizer, separou para ser santo. E fez tudo isso aí não para ele não precisa disso, ele fez para nós, não é? Então, os mandamentos todos, eles já existiam antes, mas pela primeira vez agora no Sinai, Deus escreveu, eles tinham de forma escrita, né? E isso é muito marcante, porque de toda a nossa Bíblia, o que Deus escreveu aqui, me conta? Qual é a parte da Bíblia que Deus escreveu? Deus não vou deixar para ninguém escrever. O resto tudo eu vou usar profetas e apóstolos para escrever, mas esse pedaço aqui não, esse pedaço eu mesmo vou escrever. Isso não diz algo para nós, né? Então é importante esse aspecto aí. E essa lei é baseada no amor, como temos visto, né?
O amor a Deus e ao semelhante. Então aqui está a lei do amor para nós. Maravilha, que bênção. Karina. Eu acho muito interessante também, porque a gente já conversou semanas passadas, mas vamos voltar a essa aqui. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como você mesmo. Mas Deus não só falou para a gente fazer isso, Ele deu um dia para que a gente pudesse praticar isso de forma mais livre. Ele deu 24 horas, depois da criação do ser humano, Ele deu 24 horas. E para quê? Para a gente desfrutar do quê? Do que Ele tinha criado. O que Ele tinha criado? O mundo, relacionamento com Ele e relacionamento com os outros seres humanos. Então, o sábado também é para a gente desfrutar disso. Então, o sábado nos ajuda a guardar os demais mandamentos. Porque no sábado a gente pode fortificar os nossos relacionamentos com Deus, que daí a gente guardaria, seriam os primeiros 4 mandamentos. Também fortificar nossos relacionamentos com os nossos outros seres humanos, com os outros seres humanos. E assim fortalecendo os outros 6 mandamentos. Muito bom. É isso que a Karina está falando, dá para ver na estrutura dos 10 mandamentos e no próprio 4º mandamento a gente vê isso. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos aqui e olharmos eles de maneira contínua, palavra por palavra, e nós focarmos onde que está o meio disso. Se você for contar as palavras e procurar o meio, você vai cair no 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. Né? No original, né? No texto original. No texto original. Então você vai cair lá no sábado. Então o sábado ele é o texto central dos 10 mandamentos, é o coração dos 10 mandamentos, é o sábado, ele está bem no meio. E de maneira muito interessante, o próprio texto, né, mostra essa conexão do amor a Deus e o amor ao próximo está no sábado também. Então o mandamento do sábado, né, estou lendo aqui Êxodo 20, verso 8, né, diz assim, lembra-te do sábado para o santificar. Então aqui, remetendo, e na sequência, né, fala, né, 6 dias descansa e depois... 6 dias trabalha, depois descansa no 7º dia, em referência à criação, lógico, você faz isso em respeito à autoridade do Criador. Ele deu esse presente para nós, mas é em respeito à autoridade do Criador que está fazendo isso. Então está em conexão com o relacionamento com o Criador. Mas à medida que a gente continua lendo o mandamento do sábado, diz que nós devemos não trabalhar, né, descansar, mas não somente nós, né? O verso 10 diz, você não vai fazer nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro. Ou seja, não é só em relação a Deus que nós estamos conversando aqui no sábado nós estamos conversando em relação aos semelhantes também. Você vai poupar os demais de trabalho, você vai dar descanso para eles, você vai abençoar eles com um dia especial também. Então, no sábado nós temos a ponte, né, a dobradiça aí, da primeira parte da lei com a segunda parte da lei, porque no próprio sábado tem uma referência a Deus e uma referência ao próximo. Excelente isso, é bom lembrar que o mandamento do sábado também está vinculado diretamente com a libertação dos judeus ou dos hebreus da escravidão egípcia, né? Moisés foi ao faraó com o propósito de dar descanso para os filhos de Israel, porque os filhos de Israel, naquela condição de escravidão, não poderiam obedecer a esse mandamento, porque o escravo não tem direito, não tem liberdade de fazer isso. E se você for a Deuteronômio 5, que é a repetição da lei, o sábado, o mandamento do sábado, o 4º mandamento, é justificado a partir da libertação da escravidão. O que também nos ajuda a perceber a motivação pela qual nós deveríamos guardar esse mandamento e toda a lei de Deus. Por quê? Porque Deus nos livrou da escravidão, porque nós somos livres, porque nós somos salvos do cativeiro do pecado, nós podemos obedecer a Deus, incluindo o 4º mandamento. Inclusive, quando começa a discussão sobre o Êxodo, né, então Deus chama Moisés para ser o libertador do povo, daí Moisés vai lá com o seu irmão Arão para conversar com o faraó, negociar uma saída, digamos assim. E Faraó resiste, ele não quer deixar o povo ir. Mas é interessante que no diálogo de Moisés e Arão com o Faraó, o assunto que é trazido à tona é justamente essa questão. Né? Deus tinha dado um presente para eles, né, de descanso, e Faraó não queria que esse presente fosse recebido. Então, é interessante que isso aparece em Êxodo, capítulo 5, verso 5, né? Disse mais Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as vossas cargas. Essa palavra abandonar, no original, é a palavra Shabat, que é a palavra para sábado na Bíblia. Né? Então, o problema lá era o problema que eles voltaram a guardar o Shabat. Quando Moisés se aproxima Moisés chegou.
eles pegam e começam a guardar a lei novamente, que tinham parado de guardar em virtude da escravidão. Então é interessante que o sábado faz parte da libertação do povo de Deus, como você mencionou, desde a conversa das tratativas iniciais com o faraó até eles chegarem no Sinai, quando isso é estabelecido de modo mais formal. E quando Deus dá os mandamentos, ele não começa direto com o primeiro mandamento. Ele primeiro lembra o que ele fez. Eu salvei vocês. Eu tirei do Egito. Eu já tirei de vocês. Eu salvei. Por isso, então... E o próprio sábado começa dessa forma. Lembra-te do sábado. Não é uma novidade, isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Então é só para vocês relembrarem. Só queria colocar também mais um ponto, que o sábado, também a gente falando de justiça, o sábado ele traz justiça para a comunidade, porque não é só o chefe que descansa. Todo mundo descansa. O servo também descansa. E até os animais, né? Até os animais descansam. Também isso mostra o cuidado que Deus tem com os animais, com toda a sua criação, né? Com a natureza. Algumas pessoas assim acusam os adventistas de serem legalistas por guardarem a lei e o sábado, né? Mas em especial em relação ao sábado, eu acho que é um problema, porque veja bem, os adventistas creem então na salvação pelas obras, porque defendem a guarda do sábado. Eu até concordo em parte, porque de fato os adventistas defendem a salvação pelas obras. As obras de Deus, né? Porque nós somos salvos pelas obras de Deus. E o sábado é um lembrete disso. Porque a palavra sábado, ela já diz, ela não tem nada a ver com trabalho, né? Sábado é descanso. Então, quando você guarda o sábado, você está dizendo, eu não estou trabalhando. Por quê? Porque Deus trabalhou. Porque eu confio no que Deus fez. Eu me deposito em confiança no fato dele ser o Criador e dele ser o Redentor. Isso é suficiente para mim. Eu penso que a pessoa que não guarda o sábado, com todo respeito vou dizer àqueles que nos assistem e que não guardam o sábado, com todo respeito vou dizer, quem não guarda o sábado é que está trabalhando, é quem está realmente não confiando de que Deus pode fazer todas as coisas. Agora, aquele que diz assim, eu vou guardar o sábado, a despeito do que pensa a sociedade, do que a minha empresa diz, o meu patrão diz, eu vou guardar o sábado. Essa pessoa está dizendo, eu confio que Deus vai prover todas as coisas. E Ele provê. Aqui estão 4 pessoas que são exemplos disso e uma infinidade de outras pessoas no mundo inteiro, entre cristãos e judeus, que acreditam nisso, né? Isso está aberto, né? Isso não está fechado. O convite fica aberto para entrar no descanso de Deus em fé, né? Em confiança que Ele proverá, né? E não é um sacrifício da nossa parte, é um ato de confiança, mas nós somos extremamente abençoados ao guardar o sábado. Não é que eu não posso trabalhar no sábado, eu não preciso trabalhar no sábado. Então é uma perspectiva diferente, né? E nos ajuda a reconectar com Deus. E o sábado também é uma celebração. Então, assim, quando a pessoa participa do sábado, ela está celebrando, né? O amor de Deus na criação por nós. Então é algo positivo, é uma espécie de uma festa. Exato. Então, eu comento com meus alunos também o seguinte, o que Deus deu no sábado para nós? Várias coisas, mas um elemento essencial do sábado é o seguinte, Deus nos deu tempo para nós desfrutarmos da criação, do relacionamento com Ele e com o relacionamento das outras pessoas. Sem tempo é impossível fazer isso. Então, o sábado é o elemento, o ambiente necessário para nós desfrutarmos de tudo isso. É um grande presente de Deus, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí o programa Lições da Bíblia, volta já já. O que a Bíblia diz sobre a morte? Quais carnes Deus considera imundas? Que tal finalmente entender alguns dos textos mais difíceis da Bíblia? Na NT Play, você acessa videoaulas que complementam as lições da revista Esperança na Mira da Verdade. As perguntas bíblicas mais polêmicas explicadas de um jeito fácil. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Eu quero fazer um oferecimento especial em nome de Anjos da Esperança, que é a edição especial da revista Esperança na Mira da Verdade. Entre outros temas, você vai encontrar respostas muito precisas, bíblicas e profundas e objetivas do professor Leandro Quadros sobre o tema da lei. A lei de Deus foi abolida? A lei de Deus foi alterada? Algum mandamento da lei de Deus não precisa mais ser guardado por conta da cruz? Essas e outras perguntas você encontrará respondidas de maneira muito clara nessa revista especial. Pastor Vinícius, eu quero ter essa revista, eu quero ter as respostas
muito lúcidas do professor Leandro Quadros sobre estes assuntos bíblicos muito importantes. Como faço para ter essa revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para a gente nesse número que está aparecendo aí na sua tela, 0 operadora 12 98244 4449. Você preenche um rápido cadastro e a nossa equipe manda sem custo nenhum essa revista para a sua casa. Se você desejar ser atendido exclusivamente pelo WhatsApp, que é mais simples e mais fácil, sinalize aí, quero ser atendido por aqui, e a nossa equipe faz todo o processo bem rapidamente para você. Uma dica do coração do seu amigo aqui, faz isso agora. Então pega o seu celular e manda uma mensagem agora para você preencher esse cadastro e receber essa revista especial, tá certo? Vamos continuar estudando esse tema muito importante, que é a da lei de Deus. Pastor Emilson, muita gente diz por aí que a lei de Deus foi abolida quando Jesus morreu. Então, o próprio Jesus disse que não, né? Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então, esse cumprir não vai fazer a abolição da lei. E aqui Paulo, em Romanos, essa carta tão maravilhosa, ele fala bastante sobre a lei, a salvação. E aqui no capítulo de Romanos, capítulo 7, verso 12, ele diz assim: a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Ele faz uma pergunta no capítulo 3. Anulamos a lei por meio da fé? Responde, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Então, a lei ela é mantida por Deus. Como eu disse no bloco anterior, a lei é tão sagrada para Deus que Ele a escreveu. É o único lugar na Bíblia que Deus escreveu alguma coisa. Nem o Evangelho foi escrito pela mão de Deus, mas a lei foi. E o pecado fez algo mudar, mas não foi a lei. O que mudou? Deus mudou. Porque Cristo, que era só Deus, tornou ser humano. Se não fosse o pecado, Jesus nunca teria se tornado ser humano. Seria sempre somente divino. Mas por causa do pecado, então, Ele mudou. Ele que mudou. A lei não mudou. Ele mudou porque a lei não pode mudar. Ele veio para cumprir a lei e para levar-nos todos também a sermos obedientes à lei de Deus. Então isso tem que ser considerado por nós. Excelente. E essa própria mudança em Deus que o senhor se refere, ela está completamente de acordo com o seu próprio caráter, que é amor, que está retratado na própria lei, né? O amor de Deus fez com que ele se tornasse homem para manter o seu caráter, manter sua justiça, manter sua reputação e salvar o ser humano que havia se desligado dessa fonte de vida que é o seu amor, né? Quando a gente pensa na lei de Deus, a tendência é comparar com as nossas leis aqui. E nós temos uma infinidade de leis, nós temos milhares, milhões de leis sobre tudo que é assunto, cada vez aumenta mais e tal. E as nossas leis, elas vão sendo aperfeiçoadas, melhoradas, por causa que estamos numa nova condição, uma sociedade muda, o mundo muda, o país muda, vai mudando, né? E alguns pensam, mas por que a lei não pode mudar também? E a nossa muda e a lei não pode mudar a lei de Deus, né? Eu estava um dia numa igreja central, dirigindo estudo da lição, na escola sabatina com uma classe, e o assunto era esse mesmo, né? E eu falei que as nossas leis mudam e tal, e daí um irmão levantou, pois é, pastor, essa nossa rua aqui na frente da igreja aí, ó, ela primeiramente, o correto era mão única, vinha de lá para cá, agora a prefeitura mudou, é só daqui para lá. Então mudou 100%, quer dizer, o correto era para cá. E o pecado era ir para lá, agora mudou tudo. Então mudou, porque a cidade mudou, eles precisaram ajeitar. Mas a lei de Deus não muda porque ela reflete quem Deus é. E Deus é imutável e já sempre foi perfeito, não tem como aperfeiçoar mais. Então, se Deus é perfeito e Ele é imutável, a sua lei vai permanecer para sempre também. É muito significativo também percebermos que o decálogo, como se encontra registrado nas Escrituras, e essa palavra já é autoexplicativa, decálogo, são as 10 palavras de Deus. A Bíblia não se refere a esse conjunto de 10 palavras como 10 mandamentos. Isso é uma interpretação extra-bíblica, né? Não são mandamentos no sentido negativo, são 10 afirmações divinas, são 10 palavras que Deus fez. Isso é muito importante porque essas 10 declarações divinas, elas devem provocar uma reação humana. Então, toda vez que Deus fala alguma coisa, o resultado é que Ele espera que haja fé, crença,
que aquilo que ele disse se torne realidade. Então Deus falou 10 coisas impossíveis para os seres humanos fazerem. Por quê? Por que são impossíveis? Porque nós não podemos ser como ele é. Ele expressou o seu caráter, nós não temos condição de seguir. Veja, por exemplo, quando essa lei foi pronunciada, muitas daquelas palavras ali haviam sido quebradas. Já o próprio líder daquele povo havia assassinado uma pessoa. Era um assassino. E no centro da lei tinha não matarás. E ali era claro que eles não poderiam obedecer. Mas como Deus fala coisas impossíveis, Ele espera que nós tenhamos atitude de crença. Tudo que o Senhor falou não é nós faremos, como eles disseram. Em tudo que o Senhor falou, nós creremos. Se Deus falou, Ele tem poder para poder realizar aquilo que Ele promete. Então, diante da lei de Deus, a gente pode ter muita confiança de que Deus fez tudo para que a sua lei se torne realidade na nossa vida. Né? E quando aceitamos o Evangelho, nós não morremos para a lei, nós morremos para o pecado. Exato. Aqui em Romanos 6:11 tem essa informação importante, né? Também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mortos e vivos para Deus. Exatamente. E aí, meus amigos, o que temos mais aí? Um aspecto interessante também da lei de Deus tem a ver com, a gente está falando que é uma demonstração do caráter de Deus, que Deus é amor. Mas também a gente já nas semanas anteriores, a gente estudou que para o amor, no mundo de pecado, ele implica injustiça, porque a justiça é justiça contra a pessoa que está oprimindo em favor do oprimido, né? De forma simplificada. Só que a justiça ela só pode ser feita se existem alguns parâmetros para a justiça. Tem que ter parâmetros, tem que ter lei. Justiça demanda lei. Se as pessoas são julgadas, vão para um tribunal e vão responder porque quebraram uma lei. Então, a justiça ela está implícita no conceito de justiça-lei. Então, Deus agora, Ele, ao demonstrar justiça, Ele também deu a lei para o ser humano. E não só deu a lei para o ser humano, mas agora esse é um ato de amor também, dizendo assim, olha, é assim que vocês têm que... A forma melhor de vocês viverem é essa. Uhum. E vocês vão ser julgados baseado nisso. Então, também é uma demonstração de amor de Deus para nós. Exato. Perfeito. Seria interessante até a leitura do texto, que Jesus fala isso, né, em João 14:15. Ele disse, né, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ele está se referindo à lei moral, está se referindo ao decálogo. Né? Então, são coisas conectadas, o amor de Deus com a sua lei. Né? Exatamente. Tem uma coisa muito significativa, que é Apocalipse capítulo 14, não está aqui, mas eu acho que faz bem lembrar, que lá é dito que o primeiro anjo tem um evangelho eterno para proclamar. Então, aparece bem a palavra evangelho, essa é uma palavra muito significativa aqui, porque está associada com graça, com salvação, com coisas importantes, para esse aspecto da obra salvífica de Cristo. Mas quando o anjo vai explicar o que é o evangelho, tem 2 pontos na Bíblia, você pode ver que ele diz lá, temei a Deus e dai glória, pois vinda a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É curioso que a expressão temer a Deus remete à expressão bíblica temor do Senhor. E a Bíblia é muito clara ao descrever o que significa o temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é explicado em muitas passagens do Antigo Testamento como guardar os mandamentos de Deus. O que nos leva a entender que o Evangelho eterno, portanto, esse Evangelho que não muda, que Deus prega de Gênesis a Apocalipse, que prega do Éden até a eternidade sem fim, é alguma coisa que tem que ver com o seu caráter, sua lei. Portanto, não podemos fazer uma dissociação entre a lei e o Evangelho, entre a lei e a graça, porque no coração do Evangelho eterno existe uma referência explícita à lei de Deus. E como podemos entender isso? Porque a lei de Deus é amor, e o amor e a graça são irmãos. Você não pode dissociar amor de graça. Se a lei de Deus expressa quem é Deus e Deus é amor, o Evangelho está na lei e ela não pode ser dissociada. Né? Poderíamos pensar um pouquinho nas funções da lei e da graça? Claro. Então, a lei já vimos que ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas a gente pode tentar fazer um uso errado da lei. Exato. Então, vamos pensar um pouquinho na lei de Deus. Para que a lei de Deus não serve? Ela não serve para sermos salvos. Ninguém pode se salvar por obediência à lei de Deus. Não é por isso que guardamos o mandamento de Deus. Ela não tem essa função. Em segundo lugar, também, não é para sermos amados por Deus. Porque Deus já nos amou, mesmo sendo pecadores, transgressores da lei, nos amou. Agora, qual que é a função da lei? A lição traz 4 aqui. Primeiro, ela revela o pecado. Okay. Quer dizer, se não a lei,
Então também não há pecado. Certo? E também não precisamos de evangelho nem de salvação. Importante, a lei é que revela para nós o pecado. Então a ilustração mais simplesinha que a gente pode usar é aquela. Você se sujou o rosto, o espelho está mostrando para você a sujeira. Se não mostrasse, você não ia perceber. Então a lei mostra para nós onde estamos errados. Em segundo lugar, a segunda função da lei, ela por isso mostra que precisamos de um redentor. Quer dizer, o espelho mostrou a sujeira para você, mas ele não pode tirar a sua sujeira. Mas você sente a necessidade da água do sabão para poder se limpar. Então isso a lei faz para nós. Ao mostrar o pecado, nós estamos conscientes que precisamos de limpar. E essa limpeza vai vir pelo Redentor, não é? Em terceiro lugar, ela orienta a nossa maneira de viver. Quer dizer, agora que eu aceitei a Jesus na minha vida, como é que vai ser a minha vida? Vai ser a mesma coisa que estava antes? Vou continuar no pecado? Não. Agora eu tenho a lei mostrando qual é o caminho certo pelo qual eu devo andar. E em quarto lugar, ela revela para nós o amor de Deus também, né? Então, quando nós estamos sobejamente aqui, a lei revela o amor de Deus. E a graça, para que serve a graça? A graça sim, a graça vai salvar. A graça é a água e o sabão que vão nos salvar. É pela graça que nós somos justificados e livrados da condenação. E aí Paulo chegou a dizer assim, né? Que para quem está em Cristo não há mais nenhuma, coisa maravilhosa, né? Nenhuma. E quando eu penso nisso, eu penso que há pessoas no mundo, e alguns bem idosos, e que pecaram muito, e que nunca foram perdoados uma única vez. Porque não sabem ou não querem buscar o perdão de Deus, né? Mas nós podemos ser perdoados de todos os pecados pela graça de Deus. Então a graça faz isso. Mas a graça faz mais do que isso. Além de nos propiciar a justificação, libertação da condenação, ela também transforma o nosso coração e nos capacita a prestar obediência a Deus. Muito bom isso. Então a graça não é só um sentimento de boa vontade de Deus para com o pecador. Ela também é um poder energizante que sai de Deus e entra em nós, nos capacita a termos uma nova vida. Ela muda o coração e muda a vida também. E aí passamos a obedecer, não para ser salvos, mas que nós já fomos salvos. Evidência de que, de fato, nós somos transformados pelo Espírito, pelo poder de Deus. A graça é materializada no ato de Jesus Cristo encarnar e morrer no nosso lugar. Isso é a graça de Deus. E por que Ele fez isso? Para manter a sua lei, para que ela não fosse quebrada, para que ela não fosse revogada. Então, veja que a lei e a graça, elas não estão em oposição, mas elas têm funções diferentes. A graça é exatamente o oferecimento gracioso, divino, graça pura, em nos recolocar em relacionamento com Ele, e esse relacionamento se pauta na sua eterna e imutável Paulo lei. diz que a lei é o aio que levou a Cristo. Exato. Ela levou a Cristo, né? Falando em aio, nós temos aqui, Flávio, a nova aliança, né? Prefigurada aqui, anunciada em Jeremias 31 a 34. Né? Nós temos essa ideia da nova aliança, aparece também no Novo Testamento, né, nos escritos de Paulo e também em Lucas. Mas essa ideia da nova aliança, ela, na verdade, ela vem daqui de Jeremias, o texto que você está citando aí, né? E o interessante para mim, várias coisas, mas é que essa passagem vai mostrar que a lei e a graça estão juntas aí, né? Então é interessante dar uma lida no texto e nós podemos comentar aqui. Então, eu estou lendo Jeremias 31, a partir do verso 31 também. Então diz o seguinte o texto. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança. Aqui está a expressão, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, após eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqui vem as partes que interessam para nós, né? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é interessante que a experiência da nova aliança que Deus está falando aqui, desde o Antigo Testamento, essa experiência não é uma experiência para quebrar a lei. A experiência da nova aliança é uma experiência de colocar a lei no coração, que não seja uma coisa externa, mas que se torne algo interno, que se viva de acordo com isso. É isso que Deus espera. Então, não é a abolição da lei, é a recepção da lei, né? Que isso faça parte do seu viver. E na sequência diz o seguinte, 34, né? Recebendo a lei de Deus, né? Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor.
pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O elemento de graça que está aqui presente também. Então, veja que não são conceitos opostos, né? São conceitos compatíveis, né? A graça e a lei de Deus andam juntos. E Deus deseja que a lei dele não seja abolida nem quebrada, mas que ela seja internalizada. E a nova aliança, ela não substitui a lei de Deus que foi dada de forma explícita na antiga aliança, né? A antiga aliança, a aliança do Sinai, é uma aliança, vamos chamar assim, que infantilizou os mecanismos de compreensão da aliança com Deus. Deus precisou ser bem imagético, bem sensorial, né? Tinha um templo aqui, tinha animais, sacerdotes que faziam sacrifícios, tudo para que as pessoas entendessem como se você ensina para uma criança as coisas, né? Mas, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar, a humanidade foi crescendo até que chegou à plenitude, quando veio Cristo e pegou todos aqueles princípios que estavam sendo ensinados na antiga aliança e cumpriu todos eles na pessoa de Cristo, para que esta fé pudesse ser comunicada ao mundo inteiro, e essa é a nova aliança. Então não há uma substituição de conteúdo, mas uma substituição de forma, vamos chamar assim. A forma que era vista no ritual do santuário, agora foi cumprida em Cristo, para que toda a humanidade pudesse. E além disso, há uma substituição de lugar, né? Aquilo que era feito aqui como miniatura é feito tudo agora no contexto do santuário maior celestial de Cristo no céu, né? É como você falou, né? Não existia nada de errado com a lei. A lei, o conteúdo permanece o mesmo. Então, o que é a diferença da antiga aliança para a nova não é a mudança de conteúdo, mas tem uma mudança na recepção. Exato. O antigo Israel, né, quando foi dada a lei, eles em seguida já estão com o bezerro de ouro, né? Então, assim, eles não estão recebendo a lei. E Cristo viveu isso, né? Claro. Então, o problema é de recepção, né? De receber ou não. Exatamente. E em Cristo nós podemos receber a palavra de Deus plenamente, né? Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí o programa Lições da Bíblia, volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do último programa dessa temporada tão especial, em que temos sido abençoados com conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Nossa gratidão a você. E minha pergunta, você já assinou a sua lição da Escola Sabatina? Isso mesmo, o que é assinar a lição? É você fazer um acerto para receber a cada trimestre na sua casa, pelo correio, a sua lição, sem você se preocupar em ter que adquirir a cada trimestre. Tá? Então, eu estou fazendo essa dica para você porque é muito importante para você ter já o conteúdo já naturalmente chegando na sua casa e você ser abençoado por Deus. Você pode também, se desejar, adquirir a lição de forma avulsa. Tanto a assinatura quanto a aquisição você faz no site da Casa Publicadora Brasileira, que está aparecendo aí na sua tela, cpb.com.br. Karina, vamos continuar conversando sobre esse tema, porque o cumprimento da lei é o amor, né? Mas amor é uma palavra que tem muitos significados. Que amor é esse, né? Como você colocou, o apóstolo Paulo lá em Romanos 13, de 8 a 10, fala que quem ama o próximo cumpre a lei. Mas a ideia de amor muitas vezes é distorcido e acho que nós estamos tão distantes da palavra de Deus e de Deus, às vezes fica um pouco nebuloso. Mas é muito interessante que lá em Mateus 23, Jesus coloca bem simples, de forma bem simples, o que é a lei e, portanto, o que é amor. É justiça, misericórdia e fé. Então, justiça como? Como a gente tem falado nos nossos últimos encontros, a justiça agora eu expressar o amor para as outras pessoas, não deixar a pessoa, o necessitado que eu puder fazer, levar em frente. Misericórdia, demonstrar compaixão pelo próximo, mostrar graça para o próximo. E fé, confiar em Deus. Então, o amor, segundo Jesus aqui, tem esse tripé. Justiça, misericórdia e fé. Pastor Emilson, é muito curioso que, às vezes, no mundo cristão, nós espiritualizamos demais a experiência religiosa, no sentido de que, às vezes, parece que a gente não tem obrigações, especialmente em relação às pessoas. A gente fica vivendo meio que num mundo paralelo, meio etéreo, espiritual, meio que indiferente às necessidades.
Mas é muito significativo que o cumprimento da lei de Deus, portanto a vivência plena do Evangelho, tem que ver com a prática da justiça também e olhar as pessoas e as necessidades delas. O próprio mandamento do sábado, né, que é tão central na lei de Deus, em muitas passagens das Escrituras, eu me lembro aqui de Isaías 58, ele chama a nossa atenção para as necessidades dos órfãos, né, das viúvas, das pessoas. É um dia de prática de amor, é um dia que você se desconecta das suas necessidades próprias e começa a olhar com um pouco mais de atenção para as necessidades de outras pessoas. Então, a prática das boas obras é uma coisa que não pode ser espiritualizada no sentido que a gente mencionou aqui. A gente precisa levar em consideração a importância disso. Sim. Eu queria usar um texto da Bíblia, como eu disse em outra lição aí, é como se estivesse entrando no Santo do Santo Novo, que é um dos principais da Bíblia com toda certeza. Efésios 2, eu queria ler algumas coisinhas aqui. Eu considero Efésios 2, 1 a 10 como um dos principais textos da Bíblia. E aqui o capítulo começa apresentando os 3 inimigos do cristão. Então no verso 2, o primeiro inimigo é o mundo. No verso 2 ainda, o segundo inimigo é Satanás, o príncipe, né? E no verso 3, o terceiro inimigo é a carne, a natureza pecaminosa. Então, nesse mundo, nós temos que lutar contra as tentações do Satanás, contra o próprio mundo que vem contra nós, e também o inimigo interno nosso, né? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E a nossa situação, então, no verso 3 do final, diz que nós somos filhos da ira. Significa merecedores da ira. Condenados. E felizmente tem um mais aí no verso 4. Mais. Agora Deus começa a entrar em ação, né? E olha o que diz sobre Deus na misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Logo depois, o amor dele é grande, grande amor. E quando vai um pouquinho depois aí, vai dizer lá no verso 7 sobre a graça, suprema riqueza da sua graça. E acrescenta a bondade, né? Veja quantas palavras para mostrar o amor de Deus, né? Amor, misericórdia, graça, bondade, tudo é grande, tudo é superlativo aí. E agora, o verso 8 vai dizer para nós assim, porque pela graça sois salvos. É a graça que nos salva. Mediante a fé, a graça recebida pela fé. Deus tem uma mão chamada graça, e Ele entrega um presente chamado salvação. E nos deu uma mão chamada fé que tem que pegar a salvação, né? Ele pagou o preço, temos que receber. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Repete agora aqui, enfatiza, isso não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus. Então, todos nós recebemos salvação por presente, não por merecimento, né? Não é por guardar a lei, já vimos que nós somos salvos, é pela graça de Deus. E ele diz assim, verso 9, não de obras. Então a salvação não vem das nossas obras, não vem das obras más e nem das obras boas também, não vem de qualquer tipo de obra, nem pequena nem grande, não vem delas, para que ninguém se glorie. Só que isso não é tudo, verso 10. Pois somos feitura dele. Dele aqui é Cristo Jesus, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Olhem bem, a salvação não vem das obras, verso 9, mas, verso 10, para as obras. Então, não sou salvo por causa das obras. Não acontece assim, pratico boas obras, eu sou salvo. É o contrário, eu sou salvo. E porque eu fui mudado pela graça de Deus, agora vem as obras, para as obras. Mas tem mais aqui, ó. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora diz assim, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus planejou a nossa vida, tivesse boas obras. Faz parte do plano de Deus. Elas não são um acessório na vida cristã, né? Todos nós usamos vestimentas e usamos acessórios às vezes. Acessórios não são necessários, a gente usa se quiser ou não. As boas obras não são acessórios. Elas foram planejadas por Deus. Planejadas por Deus. E quando mesmo Paulo fala na carta a Timóteo, para que ele aconselhe os ricos, ele diz assim, 1 Timóteo 6,
aconselho os ricos desse mundo, sejam ricos em boas obras, né? Não só praticar boas obras, mas ser ricos em boas obras. E uma boa decisão para nós, para cada um de nós aqui, quem nos assiste também, é quando a gente acorda de manhã, pensar assim, qual será a boa obra que Deus planejou para eu fazer hoje? E o que eu faço hoje bem para alguém? Então, as boas obras, elas não compram salvação, mas elas devem estar presentes e abundantes na nossa vida, em demonstração que aceitamos a Cristo, fomos transformados por Ele. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso. Aqui o verso 10 diz que nós somos feitura dele, né? A palavra original aqui remete à poesia, a poema. Deus faz os seus filhos como obras de arte para expressar o seu próprio caráter. Outra carta, novas criaturas, né? Novas criaturas. Essas obras de arte que nós podemos nos tornar em Cristo são a expressão do caráter de Cristo em nós. Então, quando permitimos que essa obra do Evangelho se efetive na nossa vida, o resultado é um espetáculo de amor, de misericórdia, de bondade. É a face de Jesus que é estampada em nossa vida. E realmente isso é de emocionar o coração. E não é, a mensagem cristã não é só de parar de fazer más obras, é de fazer boas obras também. Isso já está desde o Antigo Testamento, por exemplo, ali no profeta Isaías, quando Deus está arrazoando com o povo, aqui em Isaías, ele menciona assim, não é? Vamos ver aqui. Isaías 1, primeiro capítulo, versos 16 e 17. 2 linhas só. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então, não é só cessar, por exemplo, quem é ladrão, de roubar, como diz o Evangelho, agora trabalhar com as mãos para ajudar quem precisa também, né? Não é só deixar de mentir, é passar a falar a verdade para os outros também, né? E assim por diante, né? Então, é o que Deus espera de nós. Na sociedade que a gente vive, às vezes também existe o risco de as pessoas sentimentalizarem o amor, né? Ficar só no sentimento. Então, o amor, eu desejo o bem para você, etc. Isso faz parte. Mas na Bíblia, o amor é um princípio ativo, né? Esse desejo que você tem de fazer o bem para o outro, ele tem que se materializar, né? Se ficar só no desejo, ele ficou aquém do objetivo que Deus tem para ele, né? Então, o amor realmente ele tem ação, esse negócio de ação é necessário, não pode ficar só nas ideias. Claro. E o objetivo de Deus para nós é que nós amemos um ao outro que nem Ele nos amou, né? E até tem uma citação muito bonita que fala que quando nós amarmos o próximo como Deus nos amou, aí nós podemos pertencer ao céu, porque o céu está no nosso coração. E tem um aspecto também que a gente não mencionou aqui, mas o aspecto do amor, eu vou usar a ilustração de um dado, que a gente usa em joguinhos de mesa com as crianças e tal. Um dado é um objeto, mas ele tem facetas. As facetas têm o mesmo tamanho, mas não são idênticas. Numa delas tem um pontinho, outra tem 2, assim por diante. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus ele tem várias facetas. E a Bíblia usa várias palavras para o amor de Deus, elas não são sinônimas, elas dão enfoque. Então, por exemplo, benignidade é uma faceta, bondade é outra, graça é outra, misericórdia é outra, longanimidade é outra, né? Então, o amor é tudo isso aí. E nesse assunto que você falou agora aqui de sentimento, por exemplo, aparece na Bíblia benignidade e bondade. Elas são tão parecidas no significado que alguns tradutores, quando no original diz benignidade, traduzem por bondade. Mas parece que tem uma pequena diferença entre as duas. Benignidade é uma coisa do coração, é um sentimento que a pessoa tem. E a bondade vem em seguida, é o fazer, a ação. Então, voltando para a parábola do bom samaritano, ele se encheu de compaixão, a benignidade. Mas ele não ficou aí, aí veio a bondade. Então, quando ele entregou o jumentinho dele e usou água, o vinho, e usou dinheiro e tudo mais, aí a bondade, né? Então, Deus é assim conosco e que chamamos assim também, benignos e bondosos com os semelhantes. É triste que o nosso coração é maligno, que é o contrário de benigno. Sim. E as nossas ações, portanto, são às vezes maldosas. Então, isso é a inclinação do coração natural, sem o Evangelho, sem a graça divina. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, somos regenerados em Cristo, o que acontece é que esse coração benigno de Deus é transferido para o nosso. E isso vai gerando ações de bondade
que se tornam visíveis e práticas para as outras pessoas. Então é necessário, como Jesus disse para Nicodemos, né? Importa renascer, você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Por quê? Porque com o coração pecaminoso e corrupto que nós temos, nós não teremos realmente ações bondosas. Nós não faremos boas obras. E se fizermos obras boas, elas não refletirão as motivações internas do coração, né? É engraçado que essa ideia de nascer de novo às vezes perturba algumas pessoas, né? Uma vez estava conversando com um colega de arqueologia, ele não é cristão, e ele foi e falou assim, eu não consigo entender essa ideia que ser pescador de homens, porque quando você pesca um peixe, o peixe morre. E daí eu fui e falei, mas essa é a ideia, a gente tem que morrer mesmo e tem que renascer. Então, às vezes perturbam as pessoas essa ideia de renascer de novo, mas para Deus, não. Isso que Ele quer colocar um coração, uma vida nova na gente, que nem foi com Pilatos, né? Essa ideia também de João, né, de nascer de novo, ela também é um trocadilho que Jesus está usando, porque a palavra original ela significa duas coisas. Significa de novo e significa do alto, né? Então você tem que renascer do alto, você tem que ter um coração igual de Deus. Exatamente. É isso, meus amigos. Que temporada especial, viu? Louvado seja Deus por isso. E finalizamos pensando que precisamos nascer de novo, precisamos ter um coração renovado, precisamos ter um coração de Cristo, um coração do alto. Tudo isso está disponível. As virtudes de Cristo e do Espírito estão disponíveis para nós. Precisamos apenas abrir nosso coração para que Ele faça essa obra maravilhosa em nossa vida. E essa obra de Cristo de transformação do nosso caráter, ela está disponível em Jesus e está expressa na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana, uma nova temporada, um novo tema, novos participantes e bênçãos sem medidas também para nós. Forte abraço e até semana que vem.